Hoje eu estou muito feliz, eu tenho o prazer de estar aqui com duas super feras, o Léo Ciccone, meu super peer, a gente trabalha juntos, a Thaís Santos, ela é Tech Lead do Banco Inter e ela aceitou esse desafio junto com a gente para estar aqui e mostrar o caso deles junto com vocês, tá? Legal, pessoal. Então, a gente vai falar nessa agenda de um banco de dados nativo na nuvem, do Aurora. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre a arquitetura do Aurora, funcionalidades, diversos desafios que a gente tem no dia a dia de administração de um banco de dados de missão crítica. Eu acredito que a grande maioria de vocês lida com esse tipo de questão no dia a dia. A gente vai falar também de alguns enhancements muito importantes, desde versão, funcionalidades e também o DevOps Guru para RDS. E aí a Thaís vai demonstrar o caso, vai explicar como eles fizeram uma integração bem bacana da autenticação de usuários com a Active Directory. Ela vai explicar os prós, como foi esse desafio e falar dos use cases de Aurora. Legal? Vamos lá então, pessoal. Bom, eu acho que se vocês tiveram algumas reuniões com a gente, comigo, com o Léo, a gente começa sempre falando por que o Amazon Aurora é um banco de dados nativo na nuvem, quais de fato, o que a gente tira de bom de ter um banco de dados nativo na nuvem. O primeiro ponto é compatibilidade com engines open source. Ele é compatível com duas engines, o MySQL e o Postgres, ou seja, uma vez que você vai lá e escolhe que você vai usar um Amazon Aurora, você pode escolher essas duas engines. E dentro dessas engines, as versões, enfim, do MySQL e do Postgres compatíveis. Qual a grande vantagem de ser uma engine de código aberto? O modelo de custo, ele é simples, exatamente da mesma forma que você roda um MySQL, a criação de tabela, história de procedures, do MySQL e do Postgres, você executa igualzinho, da mesma forma, no Aurora, Postgres e MySQL. Qual a grande vantagem disso? Qual a grande diferença de arquitetura? Quando você precisa de um grande throughput de transações, fazendo milhares de operações ao mesmo tempo, o Aurora faz uma diferença imensa. A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente acompanhou diversos casos, né, Léo? Inclusive que a gente viu o benefício de clientes que saíram de MySQL e foram para a Aurora e eles falam, nossa, o throughput foi o que eu tinha de um freio de mão lá, né, para transacionar o volume que eu precisava. O Aurora deu conta, liberou esse throughput e um modelo de custo pay as you go, ou seja, você não precisa pré-alocar um custo, você não precisa pagar licença, você subiu uma instância, você paga por essa instância, você baixou essa instância, não tem mais custo sobre essa operação. Legal? Vamos lá então. Um dos grandes pontos de uma arquitetura nativa na nuvem, de um banco de dados nativo na nuvem, a arquitetura de storage é fundamental para a gente atingir todo esse nível de performance. O Aurora, ele tem uma arquitetura de storage que ele é distribuído nativamente por 3 zonas de disponibilidade, sendo que são 2 cópias de cada protection group em cada zona de disponibilidade, ou seja, é um nível de disponibilidade de 6 cópias do seu dado. Então, a possibilidade de você perder essa informação, ela é, assim, infinitamente pequena. Você necessariamente precisa ter, quando você faz o launch de uma instância Aurora, necessariamente você tem que ter uma instância que ele é o writer, que ele vai responder às operações de read e write, e você pode adicionar instâncias de leitura. Lembrando que essas instâncias de leitura, ela está sempre acessando o mesmo storage compartilhado, essa mesma arquitetura de storage compartilhado. Qual a grande vantagem disso? Você pode dedicar nodes para operações exclusivamente de leitura e, por acessar o mesmo storage compartilhado, o lag de replicação de uma instância de leitura é muito pequeno. Ele é tipicamente abaixo de 30 segundos. Ou seja, isso, inclusive, é um requisito. Por exemplo, quando você precisa disponibilizar o dado e as suas APIs que fazem leitura no seu banco de dados precisam ler o dado com um lag de replicação mínimo, tipicamente o Aurora é uma solução, uma arquitetura de database que vai atender o seu ambiente.
E ele faz isso de forma assíncrona, ou seja, sem interrupção para a sua camada sem consumir recurso do seu node computacional. Um ponto muito importante, por ele ser distribuído por 3 zonas de disponibilidade, se você tiver falha de uma zona de disponibilidade toda, o banco Aurora continua disponível. Por quê? Por causa da arquitetura de quórum que a gente chama do Aurora. O quórum do Aurora, para escrita, ele precisa da confirmação de, no mínimo, 4 do Protection Groups para retornar para a sua aplicação que ele teve, que aquele bloco escreveu com sucesso, que foi tudo ok. E para leitura, ele precisa da consistência de 3. Então, dessa forma, você pode ter uma zona de disponibilidade toda indisponível que seu banco continua operando. E uma vez que essa zona de disponibilidade volta, ele vai se atualizar automaticamente pela camada de storage também. O Aurora, não sei se todo mundo aqui já usa Aurora. Quantos querem usar Aurora? Legal, pessoal. Uma das grandes vantagens dele é a gente poder utilizar as read réplicas, é fundamental. E você construir sua aplicação já tirando benefício das read réplicas. A gente pode fazer o launch de até 15 read réplicas, acessando esse mesmo cluster de storage, inclusive com a funcionalidade de auto-scaling. Claro que você pode configurar percentual de utilização ou quantidade de conexões, e aí fazer o launch de read réplicas automaticamente de acordo com o seu workload. Também é uma das arquiteturas que a gente vê usando amplamente, e inclusive até para você reduzir custo, né? Provisionar uma instância de leitura somente quando você requer, e quando não precisa, elas são automaticamente decomissionadas. Digamos que você tenha uma falha no seu node de writer. Uma vez que você tem uma read réplica, a read réplica ela é automaticamente promovida a writer. E, tipicamente, o tempo de failover é muito pequeno, abaixo de 30 segundos também. Então, também, requisito de aplicação, requisito de negócio. Quanto tempo para a aplicação faz sentido que a sua instância esteja disponível novamente, caso tenha uma falha na sua operação? Se você tem, por exemplo, uma instância, e essa pergunta acontece com frequência para a gente. Se eu tenho, por exemplo, um RDS, o RDS com multias ele atende? Atende super bem, mas ele tem tipicamente até 2 minutos para fazer o failover. Com a Aurora, a gente tem um failover na casa de até 30 milissegundos. Legal, pessoal. E aí ela assume a operação. Quem faz todo esse papel fundamental, é o Storage Node. Ele tem um papel fundamental para a Aurora. Quando ele recebe uma requisição do seu Compute Node, o Compute Node ele tem um driver para se conectar ao Storage Node, e ele faz toda a comunicação via esse driver de conexão com o Storage Node. Uma vez que ele envia uma requisição que, para bancos de dados, são operações de escrita e de leitura, o Storage Node vai colocar isso na Incoming Queue, ele vai colocar isso na lista de hot block e vai mandar o acknowledge para a operação dessa operação para o Compute Node. E o Storage Node, ele segue fazendo, uma vez que ele entrega as requisições para o Compute Node, todas as demais operações que ele faz, inclusive para manter a integridade desse dado, para entender se algum bloco tem uma imagem diferente, porque aquela availability zone ficou indisponível por um determinado tempo. Quem faz isso é o storage, são os próprios nodes do storage, e ele faz isso por meio do peer-to-peer Gossip Protocol. Ele vai procurar com os vizinhos a imagem mais atualizada, vai fazer isso de uma forma independente do Compute Node e vai restabelecer essa transação. E aí ele faz essa atualização do ambiente. Ele vai atualizar os blocos, né, as modificações, as imagens dos blocos, faz colice dos blocos, né, para gerar as imagens mais otimizadas, e envia as modificações, né, contínuas para o S3, para fazer o point-in-time restore, para suportar o point-in-time restore quando a gente escolhe que eu quero restaurar o meu banco naquele determinado dia, naquela determinada hora.
Ele responde também às operações de escrita, também considerando o quórum de storage. E o mais importante, ele faz as únicas operações que implicam em um determinado delay, né, em um determinado response time para o compute node, é a operação de escrita e a operação de leitura. Todas essas demais operações que todos os databases, enfim, precisam fazer, precisam cuidar, o storage node se encarrega disso e desonera o compute node nessa operação. Legal. Muitas vezes a gente lida com um requisito importante que é eu preciso replicar meu banco de dados para uma outra região, seja para que aquele dado esteja mais próximo à minha aplicação na outra região, ou por requisito de failover, de DR, requisito de regulamentação do setor, né? Tem setor que especifica, eu preciso do meu dado replicado em 1, 2 regiões remotas para garantir minha operação. E em bancos relacionais, eu acredito que né, todo mundo está aqui entende a importância disso. A gente sabe como é difícil fazer essa operação e, enfim, gerenciar o lag de replicação para outras regiões. O Aurora, ele traz, para solucionar essa questão, ele traz o Aurora Global Database. Com o Aurora Global Database, a gente consegue replicar um banco de dados de uma determinada região. Por exemplo, Norte Virgínia, eu quero replicar meu banco para Ohio, eu quero replicar meu banco para São Paulo. É possível fazer isso pelo Aurora Global Database. Ele faz isso também pela camada de storage, né? Ou seja, ele não faz via binlog do MySQL. Binlog, assim, ele é uma replicação eficiente, sim, eu gosto muito dela, mas o que acontece? À medida que você aumenta a quantidade de transações, seu volume transacional, o seu lag aumenta também. Com uma replicação via a sua infraestrutura de storage, o que acontece? Esse lag de replicação, ele é tipicamente baixo. É um número bastante pequeno, normalmente abaixo de 1 segundo de tempo de replicação para essa região remota. Se você tem uma situação de falha, você pode promover essa região remota. E, inclusive, a gente consegue gerenciar o RPO, né, e determinar um máximo RPO que é permitido para a minha região remota, por exemplo. O Aurora Global Database, você consegue habilitar ele em clusters em até 5 regiões remotas, né? E esses clusters nas regiões remotas, você pode subir réplicas de leitura, disponibilizar esse dado para consulta nessas regiões e de forma independente, né? Cada região pode ter uma quantidade de nodes independente administradas localmente. Um outro desafio de bancos de dados relacionais. Digamos que a minha aplicação precisa aceitar a escrita na região remota, gerenciar conflito, né? Conflito de transação. Como a gente faz isso, né, nos bancos relacionais? Alguém já passou esse desafio aqui? Preciso replicar, preciso do ambiente ativo no outro node. Como que eu gerencio isso? É complicado, assim, eu já passei isso algumas vezes e atender esse requisito de forma ativa é bastante complicado. O Aurora ele tem uma funcionalidade chamada write forwarding, né, na sua região remota. Uma vez que você habilita o write forwarding na região remota, digamos que a sua aplicação ela receba o request da operação de escrita na região remota. O que ele faz? Ele pega essa operação de escrita, ao invés de escrever nesse node local na região remota, ele faz o quê? Ele encaminha essa operação de escrita para o node primário. Daí sim, o node primário, ele vai lá e replica esse dado para os servidores, né, para os replication servers do storage node, e ele sim envia essa operação para as regiões remotas. Então, você consegue gerenciar os requests de operações de escrita nas regiões remotas e literalmente, né, propagar essa informação para as demais regiões replicadas. Você pode definir nas suas sessões, por exemplo, nas suas sessões no ambiente replicado, você pode definir o seu nível de consistência da leitura. Claro que se você fizer se você não requer stronger consistency, ele vai consultar
o dado que está localmente, né, no seu cluster na região remota, seu tempo de resposta vai ser mais rápido. Se você requer uma leitura de forma consistente, strong consistency, você pode pedir isso na sua requisição e aí ele vai confirmar aquele bloco no seu cluster primário, na região primária, e aí ele vai devolver a informação, você vai ter um tempo de latência um pouquinho maior. Então, é super importante a gente também definir os requisitos de negócio, o que sua aplicação aceita ler, né, aceita de lag de replicação, e aí definir isso da melhor forma possível. Uma outra funcionalidade que eu adoro. Tenho certeza que o Léo adora. Quem já precisou fazer aquela manutenção de database super crítica e você precisa de uma estratégia de proteção do seu dado muito rápida? Levanta a mão. Gente, eu passei isso várias vezes, eu sei o drama que é isso. A gente tem o clone do Aurora. O clone ele é disponível só no Aurora, nas demais distribuições de RDS não é possível usar. Como ele funciona, o clone da Aurora? Também depende do storage, né? Dessa arquitetura de storage compartilhado. E nesse exemplo aqui, digamos que eu quero fazer uma imagem rápida do meu banco para disponibilizar para reporting, né? Para uma aplicação que vai fazer queries muito intensivas no banco. O que você pode fazer? Você pode fazer um clone no nível de storage do Aurora. Você vai lá na plataforma, via command line, via console, e quer fazer um clone do Aurora. O que ele vai fazer? Ele vai criar literalmente apontamentos do seu storage, da imagem, né, dos blocos para o seu storage original. Ele não aloca espaço novo, então você também não é cobrado por esse espaço novo. E você pode associar uma instância a essa imagem do clone. No momento inicial, né, no T0, os dois estão acessando exatamente os mesmos blocos, mas só com as operações de ponteiros. Digamos que a sua aplicação nova, o seu database novo, fez alguma modificação. Aí sim ele aloca aquele bloco, e aí sim você tem a cobrança adicional pelos volumes que são modificados. O seu banco vai lá e cria novas imagens, ele aloca novos bloquinhos, e aí sim o seu ambiente primário também vai gerando as modificações, e aí sim vai gerando essas novas imagens. E novamente, você é cobrado só por esses blocos adicionais que são alocados. Você não é cobrado, por exemplo, por duplicar o seu banco inteiro. Por que eu gosto muito do clone? Para uma situação, por exemplo, onde você vai rodar eu já passei bastante isso também. O time de desenvolvimento de aplicação precisa fazer uma manutenção assim muito grande em nível de aplicação mesmo, vai modificar a estrutura de tabela, vai modificar dados, vai gerar. E ele fala, se algo der errado, eu preciso voltar muito rápido esse ambiente. E hoje todos os nossos bancos são na casa de tera. Restaurar um backup via point-in-time restore, tudo bem, a gente tem um throughput muito bom de transação, mas você está restaurando o seu dado do backup. Com o clone, você tem a sua imagem anterior salva. Então, se você vai voltar, é só você apontar o seu ambiente para o clone que foi salvo anteriormente. Por isso eu gosto muito do clone. Algumas facilidades que a gente tem também de operar um ambiente nativo na nuvem. Legal. Uma outra funcionalidade muito interessante é a autenticação, a integração da autenticação do database Aurora Postgres com Active Directory, a autenticação via Kerberos com Active Directory. Com ele você consegue gerenciar melhor a autenticação de usuários, trazer maior segurança e, inclusive, criar um Forest Trust com, por exemplo, um Active Directory que você pode ter esse ambiente on-premises e você quer aproveitar, simplificar o seu gerenciamento de contas de usuários, permissões do Active Directory, trazer isso para o seu ambiente na nuvem, você consegue fazer isso via Active Directory e aí criar essa estrutura. Inclusive, a Thaís ela vai explicar como ela implementou isso, como foi todo esse processo com eles e, principalmente, o que foi... o que eles tiveram de benefício, né? O que teve, de fato, o valor para utilizar essa solução.
Outro ponto que eu gosto bastante, a gente tem novidades o tempo todo. É impressionante. A gente brinca assim, nossa, já tem isso, já tem essa funcionalidade nova. Assim, ela é de fato muito grande, né? O Aurora Postgres, ele tem uma funcionalidade chamada Babelfish, que ele é um interpretador de código. Aí o Léo vai explicar para a gente como funciona isso já já. Em relação às versões também, o Aurora traz, ele acompanha exatamente o lifetime support das comunidades, ou seja, uma vez que a comunidade MySQL, a comunidade Postgres, ela lançou ela tem um roadmap, né, ela lança as versões novas, a AWS também faz os testes, faz o stress test, faz o deployment, disponibiliza ele dentro do Aurora para vocês. Então, a gente tem o Aurora, já foi disponibilizado as versões 13 e 14 do Postgres, que eles têm alguns enhancements de performance muito importantes, né? A gente vê isso no dia a dia com os clientes. As extensions do Postgres, que são amplamente usadas também, é muito bacana. Por exemplo, o Data Wrapper para acesso federado de Oracle, para acesso federado de Sybase, de SQL Server, já está disponível no Aurora Postgres. Não sei se vocês chegaram a ver um tempinho atrás, a gente tem o Zero Downtime Patching para MySQL, né? Mas para Postgres até então não tinha. Então foi lançado o Zero Downtime Patching para minor patches, aqueles patches de correção que são lançados, né, regularmente para fixes, enfim, fixes que a comunidade coloca de segurança. E aí você ter o seu tempo de downtime no Zero Downtime Patching, se você consegue manter a aplicação com uma utilização bastante pequena no momento da sua janela de manutenção, o que acontece? E não deixa long running queries, nada assim que vai demorar muito tempo, que vai forçar o banco a uma operação, né, mais, digamos assim, né, que tenha transações pendentes, commit, rollback pendente, você consegue usar o benefício do Zero Downtime Patching. Então, para minor patchings, você consegue manter o seu ambiente operando e também disponível e manter as atualizações de patches no seu ambiente Aurora, que antes era disponível só para MySQL. Para Postgres também, no Aurora, foi disponibilizado o suporte a large objects, que é bem bacana. No MySQL, foi disponibilizada a versão do MySQL 8, inclusive o Aurora Servers V2, ele é compatible com MySQL 8. Ele tem melhor disponibilidade nas réplicas de leitura, e foi lançado recentemente o JDBC Driver da Amazon para MySQL. Ele é um driver que ele é muito mais aware, né? Ele conhece a topologia de cluster do Aurora, ele se beneficia disso e faz uma operação de reconnect, de rebalanceamento mais fácil, mais ágil do que o driver padrão. Vai ter para Postgres, não sei quando, mas vai ter para Postgres logo, logo. Outro ponto bastante interessante, tanto no MySQL como no Postgres, você consegue já utilizar as instâncias Graviton. As instâncias Graviton são aqueles processadores, né, da família R6, M6, que foi lançado recentemente pela AWS. A gente já está até no Graviton 3, né, foi anunciado recentemente também. E você já consegue utilizar. Quais as grandes vantagens de um processador Graviton? Você fala de um processador com melhor performance, melhor clock mesmo. É um processador que ele tem maior cache. Com maior cache, as operações, o throughput entre processamento, barramento de memória, tudo isso processa muito mais rápido. Para database é o tipo de operação que se beneficia amplamente desse tipo de arquitetura. E aí, o que a gente vê, né, em evolução a isso? Tipicamente, você precisa de uma quantidade menor de processadores para processar o mesmo workload e com melhor performance. Lembrando que o Graviton, ele tem, vocês podem consultar, acho que vocês usam bastante também, vocês podem consultar o preço de lista, ele tem um preço de lista público menor do que a mesma quantidade de processadores na arquitetura tradicional, e você pode ainda rodar com menos processadores. Você tem um benefício muito grande, performance e preço também nos dois aspectos.
Recentemente foi disponibilizado o Cypher Suites para especificar qual o seu algoritmo de conexão que você requer tanto para MySQL como para Postgres. Esse também é um lançamento recente, né? Em relação a novos recursos do Aurora Postgres, o Aurora Postgres 13 e o 14 trouxeram benefícios bastante significativos. Particionamento do Postgres, ele melhorou muito na versão 13, de verdade ele melhorou muito. Como você vai definir as estruturas de particionamento, Partition Wise Joins, ele melhorou bastante. Passou a suportar replicação lógica de tabelas. Eu lembro que até um tempinho atrás não era suportado, e às vezes a gente lidava com aqueles casos, poxa, eu tenho minhas tabelas particionadas, mas com elas preciso do particionamento, porque, enfim, gerenciamento, performance é melhor, mas não consigo utilizar a replicação lógica nativa do Postgres. Agora você consegue fazer isso nessa versão. Vacuum de tabela no Postgres. A gente tem que tomar um cuidado com o vacuum, é muito grande, né? Enfim, tem todo aquele cuidado de manutenção para evitar chegar no limite e aí ele colocar a instância em read-only. Nessas versões 13 e 14, ele é mais otimizado, ele trabalha isso de forma paralela para os índices, faz o deduplication. Operações de sorte e ordenação no Postgres 13 também tem melhor performance. Eu fiz alguns testes com clientes e realmente a gente comprovou melhor performance nessas major, quando a gente tem major updates, principalmente para 13 e para 14. Postgres 14, ele ainda assim, além dos benefícios que a gente tem na 13, no 14 ele teve melhor desempenho em Parallel Query, e ele trabalha muito melhor com ambientes de alta concorrência, melhor do que ele trabalhava antes. Então, cada vez mais a gente está caminhando para ambientes mais e mais robustos para suportar mais e mais transações concorrentes. E outro lançamento recente da própria versão 14, as histórias de procedures passaram a suportar out-parameters, que antes não suportava, né? E aí de retornar valor para suas aplicações e tudo mais. Monitorar banco de dados e saber o que a gente precisa fazer quando temos um problema é um desafio, né? A gente tem um gargalo, tem um problema uma query com um comportamento que não foi esperado, né? Enfim, problemas de performance. Como a gente detectar isso no ambiente de database? Recentemente foi lançado o DevOps Guru para RDS, isso é suportado no Aurora. Como que o DevOps Guru trabalha? Ele faz o stream dos dados, dos dados que a gente coleta via Performance Insights. Então, você precisa ter o Performance Insights habilitado na Aurora. Não sei se todos conhecem, mas o Performance Insights, uma vez que você habilita ele no Aurora, você consegue monitorar, por exemplo, top SQL commands, você consegue ver a performance, você consegue ver quais são os maiores weight events do banco. Isso assim numa forma de monitoração macro, mas não de uma forma proativa. Daí a gente, né, administradores, a gente, database specialists, a gente vai lá, verifica quais são os problemas que tem, aponta as correções. Qual a grande diferença do DevOps Guru? Ele usa esses dados do Performance Insights, ele manda isso para um modelo de machine learning e ele propõe as correções, ele envia as correções, faz as sugestões quais as ações que são importantes tomar. Que isso é uma das nossas grandes dores no dia a dia, né? Principalmente quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um problema de performance. E aí você consegue identificar esses gargalos e trabalhar isso de uma forma mais proativa. Então, ele encontra essas anomalias, faz as sugestões, né, coloca em destaque, ele trabalha com esses dados históricos, né, até para alimentar esse modelo de machine learning e aí oferecer quais são as melhores soluções, né, para resolver aqueles problemas de performance. Como migrar para um banco de dados Aurora? A gente também lida com isso quase todos os dias. Quando a gente está falando digamos que eu tenho um database numa outra engine, numa engine comercial, tradicional, e eu quero migrar esse banco para Aurora. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar, a gente tem uma ferramenta de conversão, né? Porque, enfim, estruturas de tabela vai mudar um pouco a sintaxe entre os ambientes. Você pode usar o SCT, que é o Schema Conversion Tool. Ele é uma ferramenta que vocês podem fazer download agora, conectar no seu banco, digamos, de uma engine comercial, conectar, fazer a conversão dele para um database Aurora Postgres, por exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o depara do código, ele vai
te dá a informação de tudo que ele consegue converter, do que ele não consegue converter, e aí, assim, você já começa um mapeamento, você já começa a entender qual o seu esforço de migração, se é muito, se é pouco, se é gerenciável, e aí você consegue otimizar boa parte desse seu trabalho de conversão das estruturas dos dois bancos. E para migrar os dados, assim, a gente usa bastante o DMS, porque o DMS é o Database Migration Service, também é como serviço gerenciado na AWS, e ele conecta diferentes sources, diferentes targets, e ele faz a carga de um database para outro database. Então, são uma das formas que é muito comum a gente utilizar para migrar quando vem de engines distintas. Quando a gente vai migrar, por exemplo, de um Postgres em EC2, de um Postgres on-premises, ele é compatível com os utilitários nativos do Postgres, pgdump, pgrestore. Então, você fez um pgdump do seu ambiente Postgres Community, você consegue importá-lo no Aurora. O MySQL é a mesma coisa. Se você tem um MySQL em EC2, um MySQL on-premises, você quer trazer ele para a Aurora, as mesmas ferramentas que você conecta no MySQL, Percona Extra Backup, você conecta e importa esse backup diretamente no Aurora. Se você está trazendo de um RDS, MySQL, um RDS Postgres, você pode fazer uma importação de snapshot, também é uma forma simples de fazer a migração. Mas a forma mais legal de fazer essa migração é fazer via réplica de leitura. Fazendo isso via réplica de leitura, você tem seu, por exemplo, e a gente lida bastante também com isso, você tem o seu RDS Postgres e você quer migrar para o Aurora. Você pode fazer o snapshot e importar na instância Aurora, mas você também pode, você pode fazer uma replicação via read replica. Você vai literalmente criar uma read replica, estabelecer uma replicação. Quando esse lag de replicação estiver zerado, de fato, aí sim você vai promover a sua instância e apontar sua aplicação para essa nova instância. Esse é o método mais legal de migração para Aurora via read replica, com menos risco, né? Mais gerenciável também para o seu dia a dia. Você consegue fazer simulações, testes, e aí definir todos os seus pontos aí de cutover, né? Vai facilitar, enfim, uma gama imensa para trabalhar aqui. E agora, gente, eu vou pedir para o Léo explicar um pouquinho para a gente sobre Babelfish. Léo, obrigada. Valeu. Tudo bem, galera? Todos tomaram um cafezinho? Estão prontos? Quem aqui já ouviu falar de Babelfish? Levanta a mão. Legal. Quem aqui já fez prova de conceito com Babelfish? Legal. Precisamos mudar isso, hein, minha gente? Vamos lá. O que é o Babelfish? Para quem nunca ouviu falar, etc. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que a gente tem muita criatividade para nome de serviços e features, né? What the hell is Babelfish? Enfim, eu ainda não sei, quando eu descobrir eu conto para vocês. Mas o que o serviço faz no fim do dia? Ele atua como um tradutor. Então, imagina, eu não sei falar coreano, por exemplo. E eu vou para a Coreia e eu preciso me alimentar, eu preciso ir no hotel, eu preciso, enfim, fazer N coisas diferentes. E eu não falo coreano. Então, o que o Babelfish faz? Ele é um tradutor de coreano para mim. Então, eu chego no hotel, eu falo em português, o tradutor entende o que eu estou falando em português, traduz para coreano e a vida segue. O Babelfish é exatamente a mesma coisa, só que ele traduz do Wire Protocol do SQL Server para o Wire Protocol do Aurora Postgre. O que acontece? Para um aplicativo que está usando o Babelfish, ele acha que está falando com o SQL Server. É muito legal isso. E aí, internamente, como que ele funciona? Imagina o seguinte, qualquer serviço que a gente tem, ouvindo numa porta específica, a gente tem um serviço chamado daemon, que é um serviço que fica ouvindo em uma porta. SSH funciona assim, Listener do Oracle funciona assim, a própria porta 1433 do SQL Server funciona assim. Então, ele fica lá, é um serviço que fica ouvindo com uma quantidade específica de bibliotecas. Quando eu me conecto nessa porta específica e eu tenho esse conjunto de libs, quem está se conectando fala, ó, eu estou me conectando no SQL Server, eu recebi o banner correto, então show, estou falando com o SQL Server, vou mandar os meus comandos. O Babelfish é muito interessante porque, a partir do momento que eu tenho essa tradução, isso facilita muito projetos de modernização. Então, normalmente, quando a gente não está usando o Babelfish, qual que é o cenário que a gente tem? Eu preciso migrar minha base de dados, eu preciso migrar meu esquema, migrar meus dados,
e eu preciso atualizar minha camada de aplicação. Por quê? Porque os drivers são diferentes. Não adianta eu querer me conectar no banco de dados Postgre usando o driver de SQL Server. Não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso no fim do dia? Se eu tenho uma camada de tradução, como o Babelfish, eu posso fazendo essa migração para o Wire Protocol do Postgre aos poucos. Como é uma camada de tradução, é sempre importante entender que se o teu caso de uso requer latência extremamente baixa, e latência é o principal foco para vocês, é muito importante vocês fazerem uma prova de conceito para entender se os milissegundos que o Babelfish inclui no teu tempo de transação pode ser um problema para você ou não. Na maioria das vezes, não é um problema, mas se o teu caso de uso exige 5, 7 milissegundos por transação, é sempre interessante dar uma validada antes. Como que isso funciona no fim do dia? Imagina o seguinte, eu tenho um cluster de Aurora Postgre. Qual que é a porta padrão do cluster de Aurora Postgre? Quem aqui sabe? É uma porta bonitinha, ela não precisa se preocupar. E aí eu tenho a porta do SQL Server, que é 1433. Então eu tenho duas portas, eu tenho dois endpoints. Quando eu quero usar o meu cluster Aurora através do Babelfish, eu me conecto na 1433. Quando eu quero usar o meu cluster Aurora Postgre, eu me conecto na porta do Aurora Postgre, 5432. Quem aqui acertou? Ninguém aqui acertou? Então, existe a possibilidade, por exemplo, de eu modernizar minha aplicação. Olha, eu não quero mais usar o Babelfish, eu quero bater direto na Aurora Postgre. Eu posso. Então, eu não sou obrigado a usar o tradutor. Eu só uso o tradutor enquanto eu precisar. Então, por exemplo, eu tenho uma consulta TSQL, que essa consulta TSQL é quicada por um serviço de batch ou alguma coisa assim. Eu não vou conseguir modernizar isso agora, mas eu vou conseguir modernizar esse pedaço da minha aplicação. Eu consigo, então, usar Babelfish para aquilo que eu não consegui modernizar, e eu consigo bater direto na Aurora Postgre para aquilo que eu já consegui modernizar. Uma feature muito legal do Babelfish é o Multi-DB Mode. Qual que é o ponto principal? Por padrão, quando a gente usa Babelfish, a gente tem o Single DB Mode. O que isso significa? Cada database da sua instância SQL Server é transformada em um database do Postgre. Então você não consegue fazer aquele desenho de consolidação de diversos databases, como a gente normalmente tem numa instância SQL Server. Né? Normalmente a gente está falando de um servidorzão gigante com 100, 200, 300 databases embaixo da mesma instância. Quem aqui usa SQL Server sabe que na maioria das vezes é assim. Com Multi-DB Mode, a gente consegue rodar também diversos databases embaixo do mesmo cluster de Aurora Postgre. Então, se você tem um cenário de consolidação, onde você tem centenas de databases na tua instância SQL Server, você consegue rodar isso também com a menor disrupção possível também dentro do cluster de Aurora Postgre. Isso é interessante porque muitas vezes a gente deixou esses bancos juntos por algum motivo. A gente precisa que eles estejam perto, por algum motivo específico. Então a gente consegue manter isso. Um outro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês sobre o Babelfish é: Léo, parece fantástico, mas não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum cenário que pode ou não pode funcionar? Sim, né? Então, qual que é o ponto principal? Existe uma ferramenta, que é uma ferramenta da comunidade, que chama Babelfish Compass. Vocês podem pesquisar no GitHub, se vocês colocarem em qualquer buscador Babelfish Compass, de compasso, vocês vão ter acesso a essa ferramenta. O que essa ferramenta faz? Passo a passo, vai extrair os códigos TSQL e DDL do seu banco de dados SQL Server, vai analisar e vai te falar, olha, com base no que eu analisei, a gente consegue, com facilidade, adotar Babelfish e fazer a migração ou não. Então, sempre que a gente for testar Babelfish, eu quero fazer uma prova de conceito, poucos de vocês levantaram a mão quando a gente falou de prova de conceito. Brinca, é a parte melhor, é a parte mais divertida da cloud a gente poder testar isso. E quando a gente for testar, usem o Babelfish Compass. Legal? Ele vai dar para vocês uma análise de como que esse database está aderente à utilização de Babelfish ou não. E agora eu queria chamar a Thaís. Vem, Thaís. Olá. Boa. Obrigada, Léo. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Deem um joinha, por favor. Obrigada. Boa. Bom, primeiramente agradecendo ao Léo e à Andy, né, pela oportunidade de fala aqui, a AWS pela organização do evento, né, e toda a parceria durante todos esses anos, como nossa principal provedora de cloud desde 2016. Falando então um pouquinho sobre o Inter, né, o Inter foi o primeiro banco 100% digital
do Brasil. Nós temos diversas avenidas de crescimento, né? Estamos em uma constante ali. Nós temos o nosso super app, então a nossa mentalidade é facilitar, simplificar a vida do nosso cliente. Atualmente, né, a gente tem a conta global também, foi lançada recentemente, e já somamos mais de 20 milhões de clientes, então, constante crescimento. Bom, falando um pouquinho sobre mim agora, né, eu sou a Database Tech Lead de um dos times de Data Ops do Inter. E por que eu digo um dos times de Data Ops? Nós dividimos em 3 times de Data Ops. Um time ele é focado no nosso core bancário, então tudo que é relativo a transações e tudo mais, esse time é responsável. O segundo time, ele atende as equipes de Business Intelligence, Data Analytics e Data Science. E o meu time, ele é mais focado ali em produtos digitais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar os serviços do Inter, os nossos produtos, mas temos uma cartela de serviços, então, bem diversificado. E para suportar todos esses serviços, né, nós utilizamos uma gama de serviços de bancos de dados gerenciados na nuvem. Aqui eu coloquei alguns dos exemplos, não vou falar sobre todos para não me delongar muito aqui, mas claro que o RDS foi o primeiro que utilizamos, né? Temos o DynamoDB, DocumentDB, Elasticache em todos os seus sabores, então tanto o Memcached como Redis e inclusive o novo MemoryDB foi lançado recentemente, né? E é claro, o assunto do dia, o Aurora, também nas suas 2 versões, tanto Postgre Compatible como MySQL Compatible. Então, o meu intuito aqui hoje é falar sobre 2 pontos principais. O primeiro é um projeto bem interessante, no qual utilizamos a integração com o Directory Service que a Andy comentou. Então, é um projeto de automatização de acesso a banco de dados, Aurora Postgre. E o segundo ponto são 2 use cases, né, do Aurora, um utilizando Postgre e o outro MySQL. Então, primeiramente, sobre o projeto de automatização de acessos, né? Já vi, inclusive, que temos aqui os companheiros de time que trabalharam ativamente nesse projeto. Robson, levanta a mão para a gente. Isso. Responsável pelo time de automação e ajudou bastante. Então, temos alguns pontos aqui principais, né? Primeiramente, por que disso? O que nos levou a pensar nesse projeto? O volume de solicitações de acesso, né? Então, como eu comentei, nós temos diversos produtos, diversos serviços no Inter, então, para suportar essa gama de serviços, nós temos um time bem grande de desenvolvedores e analistas de negócio. E, obviamente, esses desenvolvedores, esses analistas, eles precisam ter acesso às nossas bases de dados. Eles precisam fazer checks, fazer testes, troubleshootings e por aí vai. Então, imaginem o volume, né, de solicitações de acesso. Consequentemente, temos a demora no atendimento dessas solicitações, porque temos uma quantidade limitada de DBAs, certo? Então, por vezes era necessário alocar DBAs específicos para esse tipo de tarefa. Então, às vezes a gente precisava tirar um DBA de uma missão talvez até mais crítica para colocar ali para fazer esse tipo de atendimento. Então, aqui agora eu vou falar um pouco sobre o processo como um todo, né? Eu vou colocar de ponta a ponta, de uma forma mais esquemática, e depois eu vou explicar um pouco mais em detalhes sobre arquitetura, como isso efetivamente foi feito. Então, aqui, como um exemplo, né, nós temos um usuário, colaborador, um desenvolvedor. Ele faria uma solicitação num sistema que chamamos de Central TI. Esse Central TI, ele gera um formulário no qual esse usuário ele vai preencher com as informações relativas àquele acesso, então informações como nome do banco de dados, nome da instância, nome do esquema, tipo do permissionamento. E essas informações, elas estão armazenadas, né, num CMDB que o nosso time criou e alimentou com essas informações. Então, a gente puxa essas informações, exibe no formulário, ele vai fazer a seleção. E esse sistema Central TI, ele tem inteligência de montar um nome de um grupo do Active Directory, onde esse usuário será inserido. Então, inserido o usuário no grupo, né, o nosso time de automation precisou criar uma engrenagem para fazer o sincronismo do grupo do Active Directory com o grupo local no Aurora Postgre. Um pouquinho mais à frente eu vou explicar por que dessa necessidade. Então, essa necessidade é justamente por conta de uma particularidade da engine Postgre. Então, diferentemente de um SQL Server, por exemplo, que é um produto Microsoft, né, que já tem uma integração nativa com a Active Directory,
No Aurora Postgre, a gente precisava fazer algum tipo de apontamento, como eu relaciono uma coisa com a outra, né? Então, e o nosso desafio era fazer a integração dessas instâncias Aurora Postgre com o domain e também centralizar o gerenciamento, né, dessas permissões, facilitar o nosso dia a dia. Então, aqui mostrando um pouco, realmente na prática, né, como que funciona esse sistema. Aqui é um exemplo, né, desse formulário no nosso Central TI. Eu fiz um highlight ali dos principais campos que o usuário precisa preencher para a gente montar o grupo, né? O primeiro campo ali é o filtro da automatização, é o que vai determinar se essa solicitação de acesso vai ser automatizada ou não, porque nós temos dois principais tipos de solicitação de acesso. Um que é para o usuário nominal, que é o foco do nosso projeto, seria o usuário dos colaboradores, e o outro para o usuário de serviço. Por que nós focamos nessa permissão de usuário nominal? Porque o usuário de serviço a gente consegue granularizar um pouco mais esse acesso. Então, a gente consegue fazer a solicitação por nível de objeto, certo? Então, uma tabela, eu preciso de acesso a uma view, uma proc, e o usuário nominal, não, ele pode ter acesso a um esquema completo, a um banco de dados inteiro. Então, por isso, este foco, né? Então, agora eu vou explicar um pouco mais sobre como fizemos essa integração, né, das instâncias Aurora Postgre com o AD. Então, no Inter, nós temos diversas contas da AWS, nós separamos por escopos específicos. O nosso time de cloud criou um domain, né, no Directory Service, em uma conta central. E esse domain ele foi compartilhado, né, com as outras contas. Nós precisamos criar também uma role que tenha uma policy que permite, né, a comunicação, né, a utilização dessa feature. A necessidade de criação dessa role IAM também está descrita na documentação da AWS, então, caso queiram fazer esse tipo de implementação, tudo referenciado na documentação da AWS. Então, aqui, como que funcionou? Tendo em vista o nosso escopo de instâncias Aurora Postgre, né, para possibilitar essa comunicação, nós precisamos liberar algumas regras de comunicação com o Directory Service, e essas regras são liberadas via Security Group. Aqui um ponto interessante que a Indy até comentou, né, que a gente consegue criar uma relação de confiança entre o nosso Directory Service da AWS com o nosso domain local, on-premise. Então, estabelecida essa comunicação, né, esse é o status que é esperado quando você finaliza a integração. Então, Kerberos Enable significa que está tudo bem, sua instância já está comunicando com o seu directory. E feito isso, nós precisamos recriar os nossos usuários, porque nós tínhamos usuários locais e agora a gente quer autenticar utilizando o domain. Então, nós recriamos os nossos usuários, fazendo esse apontamento ali com o arroba do domain, e fizemos a transposição dos grupos que existiam nos usuários locais para os novos usuários. Incluímos também a role RDS AD, é uma role que nativamente, assim que você cria, você sobe a instância, ela já estará disponível, também é um pré-requisito para você fazer o login, né, pelo domain. E aqui sobre o projeto em si, né, a construção do mapa de grupos, né, esse daqui foi uma ideia em conjunto com o time também de automação. Então, nós temos ali uma referência, né, do nosso grupo local com o nosso grupo do domain. Então, a gente precisou fazer esse de para, porque a gente não queria ter que recriar todos os nossos grupos em todas as instâncias, daria um trabalho tremendo. E a gente precisava de uma informação, que é o instance name, que está descrito ali, porque centralizando todas as informações no domain, a gente precisa diferenciar um grupo de uma instância X para uma instância Y. Né? E esse de par, essa relação, ela foi salva, né, num arquivo, groupmappings.json, e esse arquivo, né, ele está armazenado no nosso bucket S3. Como esse arquivo foi criado? Né? Nós temos um Amazon Event Bridge, que é executado de 1 em 1 hora. Ele vai trigar a execução de uma função lambda que foi desenvolvida pelo Robson ali em Python. Essa função lambda, né, ela vai no nosso banco de dados do CMDB, que é o RDS MySQL, vai buscar as informações de instance name, banco de dados, esquema, etc., e vai salvar essas informações no bucket S3.
Feito isso, temos um outro Amazon Event Bridge, este com uma execução, uma janela, né, um pouco menor ali, de 15 em 15 minutos, a recorrência um pouco maior. Ele vai trigar uma outra função Lambda, que vai buscar esse arquivo Group Mapping JSON, vai se conectar na instância Aurora Postgre, ao qual o usuário fez a solicitação de acesso, e ele vai fazer a comparação. Lembre-se que, a partir desse momento, a minha verdade, né, máxima está no directory. Então, eu faço a comparação. Esse usuário está neste grupo do Active Directory? Sim. Então, eu vou incluí-lo no meu grupo Aurora Postgre. E vejam que esse processo ele funciona tanto para grants como para revokes. Então, se eu não tenho esse usuário no meu grupo do directory e ele está no meu grupo local, eu preciso revogar essa permissão. Então, funcionaria para os dois casos. Então, essa entrega foi bem bacana. Aqui um pouco dos nossos resultados. Como eu comentei, né, no início, a volumetria bem grande. Então, de acessos em 2021, nós tivemos mais de 6.700 solicitações de acesso. E a economia, né, do tempo na execução desse tipo de processo, cerca de 775 horas economizadas com essa automação. Então, foi uma entrega bem bacana. E no total, né, cerca de 4.650 cards, solicitações de acesso automatizadas. É claro que esse número já está desatualizado, né, eu retirei essa informação quando eu estava montando a apresentação. Como é um processo de automatização, ele está em constante execução, então esse número com certeza já é maior. Falando um pouco agora sobre use cases, né, vou comentar um sobre Postgre Compatible e o outro MySQL Compatible. O nosso caso de Postgre aqui é uma replicação, tá, de um RDS Postgre para um Aurora Postgre. E o porquê disso, né? Essa instância RDS Postgre na qual a gente fez essa replicação é uma instância extremamente crítica, tá? Ela é o coração do nosso app, então dá para ter uma ideia da criticidade. E qual que é a ideia, né? É evitar que qualquer tipo de lock ou indisponibilidade na nossa instância de origem afetasse o nosso login do app. É claro que também a ideia seria diminuir a carga, né, nessa instância tão importante. E por que do Aurora? Por que replicar de um RDS Postgre para um Aurora? Bom, a Andy citou diversas vantagens do Aurora, para citar duas delas, né? Nós temos a replicação do dado, né, em 3 AZs diferentes, eu tenho 6 cópias do meu dado, então com isso eu garanto, né, eu tenho a durabilidade do meu dado. É muito difícil a gente perder algum dado no Aurora. E a escala horizontal, né? Eu consigo ter até 15 read réplicas, então eu divido a minha leitura, aumento o meu poder de busca por esses dados. Então, aqui é um esquema de como nós fizemos essa replicação. É uma replicação lógica, tá? Então, nós criamos um slot de replicação no nosso RDS Postgre e nós replicamos apenas as principais tabelas responsáveis pelo login do app. Os dados são recebidos, é claro, pela instância writer, né, o nosso node master ali do Aurora. Ali embaixo vocês conseguem ver o cluster volume, né, com a divisão do dado em 3 AZs diferentes. E a leitura ela é sempre feita na nossa instância reader, certo? Então, a gente consegue dividir escrita e leitura. Criamos um CNAME também para facilitar o apontamento das aplicações e a aplicação, o cliente, vai sempre se conectar no reader ali. E se, além de tudo isso, todas essas vantagens, toda essa segurança, ainda assim eu tiver algum problema na minha instância Aurora? Bom, o nosso time de estabilidade, né, de produtos digitais, criou uma engrenagem de fallback. Então, eu deixo de ler o meu dado do Aurora e volto a ler o meu dado da origem, que seria o RDS Postgre. Então, mais uma segurança no processo. Esse é o caso do Aurora Postgre. E eu tenho também um caso de utilização de um Aurora MySQL Compatible. Então, novamente, uma instância muito crítica, muito necessária para o login do app. Essa instância ela é responsável pela criação de tokens, né? Então, ela faz a criação e a leitura de tokens para autenticação no app. E o nosso time viu um gargalo muito grande nessa instância relacionado a throughput. E lendo a documentação da AWS, nós vimos essa frase bem interessante, né, que o Aurora ele consegue entregar até 5 vezes mais throughput do que um MySQL comum.
E nós vimos essa diferença também em relação ao RDS, não só uma instalação de MySQL comum, mas de um RDS para um Aurora. E nós fizemos essa migração utilizando a Aurora Read Replica, né, que a gente também comentou que é a forma mais legal de você fazer esse deparo, essa transformação, e realmente aprovado, muito bacana. Quando a gente tem o lag zero, né, de replicação do dado entre uma instância e outra, a gente consegue promover o Aurora, ali, a instância principal, né, virar o apontamento da aplicação, e a partir desse momento já desvinculei totalmente da minha instância antiga, já consigo fazer a exclusão dela e começar a utilizar o Aurora com todas as suas vantagens, né? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Retorno a palavra ao Léo e à Indy. Joia, obrigada, Thaís. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, pessoal, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os produtos, sobre as soluções de database, no site da AWS tem o Skill Builder, onde vocês conseguem ver, assim, aproveitar mesmo vários serviços de database e um pouquinho mais deep nessas soluções. Para quem está engajado com a parte de certificação e tudo mais, a gente super recomenda a certificação de database, onde vocês vão também poder aprender bastante, se capacitar dentro das nossas soluções de database, e a Aurora, com certeza, é uma parte muito importante dessa gama de certificação de database. E, por favor, eu peço para vocês preencherem a pesquisa de avaliação que tem aí no app do AWS Events, colocar suas sugestões. A gente conversou bastante sobre as sessões do Summit, lembrando sempre que a gente faz isso para vocês, sobre as demandas que a gente tem, nas conversas com o cliente, sobre o que a gente realmente entende que é importante para vocês. Então, coloquem as suas sugestões, que a gente vai revisar, e o nosso foco é entregar cada vez um Summit melhor. Então, preencham as avaliações, coloquem as sugestões, e super obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês de estar aqui hoje cedinho. E, gente, Thaís e Léo, não tenho palavras para agradecer. Obrigada mesmo pela super ajuda de vocês, a cooperação. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Fotinho. Fotinho. Oba.